Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E para quem está chegando novo aqui, meu nome é Daniela. Hoje, o assunto da nossa aula de hoje, o nosso tema é o bolo que vende muito. Então, você vai sair daqui hoje sabendo o que você precisa ter num bolo para você vender muito. Um bolo que vende, um bolo que a pessoa vai comer aquele bolo, vai se encantar, que vai bater o olho, vai se encantar. Então, eu quero que você aprenda aqui o que você precisa ter num bolo que realmente vai vender muito e vai fazer com que você viva da confeitaria. E antes da gente começar aqui, já vou pedir para você deixar aqui o like para mim, clicar no coraçãozinho quem está no Instagram. Todas nós queremos, o nosso sonho aí, enquanto confeiteira, que quer trabalhar com bolos de festa, é vender muito bolo, é ter muitas encomendas aí para realmente ter dinheiro no final do mês, para você conseguir aí a sua independência financeira. E para gente ter um bolo que vende, um bolo que as pessoas vão gostar, que vai fidelizar cliente, a gente precisa de 4 pilares. E o quarto pilar aqui é um dos mais importantes, e é onde as confeiteiras, as pessoas iniciantes, as pessoas que querem começar, erram demais, não fazem isso e acabam muitas vezes não fidelizando o cliente. Então vamos lá, nós falamos aqui que temos 4 pilares para você ter um bolo que vai vender muito, um bolo que você vai ter clientes sempre, você vai conseguir fidelizar seu cliente. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai vender bolos de festa é que nós não vendemos bolos. Nós vendemos momentos importantes na vida das pessoas, que nós trabalhamos com sonhos. É uma coisa séria. Então a gente tem que levar isso como uma coisa profissional. Imagina você, uma pessoa encomenda um bolo seu e o bolo, por exemplo, dá vários problemas. Não chega inteiro na festa. Olha o prejuízo que é para você e para a pessoa também que ficou esperando esse bolo, que fez a encomenda e estava esperando um bolo maravilhoso, um bolo que fosse parar inteiro lá na festa do cliente, né? Da festa que tem todos os convidados ali, porque o bolo é o centro das atenções de qualquer festa, de qualquer evento. Não tem festa sem bolo. Então a gente precisa levar isso muito a sério. E uma frase também que eu gosto sempre de dizer é: se coloque no lugar do seu cliente. Como que você gostaria de receber um bolo? Como que você gostaria de ser tratada? Então, quando a gente vai trabalhar com bolos, a gente tem que pensar o que nós gostaríamos de ter para a gente. Né? Então, quando a gente pensa em vender bolos, nós temos que se colocar no lugar do cliente. Quando a gente se coloca no lugar do cliente, a gente vai fazer o nosso melhor sempre. Então, para você ter um bolo realmente que vai encantar, a gente tem que pensar no nosso primeiro pilar, que é a aparência. Um bolo não basta ser só gostoso, ele precisa ser bonito também. Por quê? Porque a primeira coisa que quando um cliente chega até você, ele vai ser atraído pelo visual. É a primeira coisa. Então, quando você é indicada por alguém, quando o cliente entra em contato, ele vai querer saber como é o seu bolo. E se você envia uma foto que tá meio estranho, que tá aquele bolo barril que faz aquela ondinha de coisa vazando para o lado, se tem uma foto de um bolo que não tá com umas técnicas bonitas de decorações, você não vai vender. Se você vender, consequentemente, as pessoas que estão na festa desse cliente não vai querer encomendar de você. É porque a gente tem que ter pensamento estratégico. A gente vai oferecer um bolo, a gente tem que pensar que esse bolo que uma cliente encomendou, ele vai estar numa festa onde vai ter, por exemplo, 50 pessoas, onde vai ter 20 pessoas. E todas essas pessoas são seus clientes em potencial. Porque se ela gostar, a pessoa que experimentar o seu bolo, que bateu o olho e vê, nossa, que bolo bonito, eu quero saber quem fez. A pessoa que comprou de você vai te indicar. E se a pessoa bater o olho lá e não gostar, ela não vai querer saber de você. A aparência do bolo é muito importante. Quando a gente trabalha com sonhos, a gente precisa pensar na aparência. E aí, às vezes, né, a pessoa fala assim, eu tenho muito medo, eu tenho muita insegurança em decorar o bolo, eu não consigo decorar o bolo. Esse é o meu maior problema, a decoração. Eu canso de escutar essas coisas, mas tudo é método e treino, tá? E cobertura certa também. É o que eu falo para os meus alunos no método DB Cake. As alunas que aplicam o método DB Cake, a aparência aqui, elas aprendem a fazer muito simples as técnicas. Até a gente vai mostrar aqui para vocês fotos de bolos de alunas que não sabiam fazer decoração, que não sabiam, que nunca tinha feito um bolo na vida. Olha só como é treino e método. Então, quando você tem método, passo a passo, você consegue fazer bolos muito bonitos. Então, nós temos aqui um bolo de 3 andares de uma aluna nossa, ela é de São Paulo. Nós temos também esse bolo aí que é de uma aluna nossa de Portugal.
Nós temos também esse bolo que é de uma aluna nossa, esse outro bolo que é de uma aluna nossa de Salvador. Elas não sabiam fazer bolos, elas tinham muita dificuldade. E depois que elas aplicaram o método DV Cake, hoje elas fazem bolos assim lindíssimos, um mais lindo que o outro. Então, não é porque você não consegue hoje que você não pode conseguir amanhã. Então, é treino, é método, principalmente. Então, a aparência do bolo é muito importante. Você precisa ter um bolo que chame a atenção do cliente. Quando você atrai o cliente pela aparência do bolo, o cliente vai estar disposto a pagar mais pelo seu bolo. Então, a aparência é muito importante. O segundo ponto que a gente precisa aqui é estrutura. Quando a gente pensa em bolo de festa, a maior preocupação nossa é estruturar um bolo. Como que esse bolo tem que chegar, sobreviver ao transporte, esse bolo tem que sobreviver a festa inteira na mesa de festa, não pode derreter, não pode rachar. Então, a estrutura do bolo é uma parte muito importante. Quando a gente fala de estrutura, a gente pensa em várias coisas. A gente pensa na massa, a gente pensa na calda, a gente tem que pensar no recheio e a gente precisa pensar também na cobertura. Então, quando a gente pensa na massa, aqui a gente tem que saber qual o tipo de massa que é melhor para aquele tipo de bolo que eu quero fazer. Então, existem vários tipos de massas. E quando a gente conhece os fundamentos das coisas, quando a gente conhece os tipos de massa que existe, a gente consegue adaptar a melhor massa para o bolo que a gente quer fazer. Então, conhecer as massas, os métodos de preparo de massa é muito importante. Porque tem gente que fica achando que só existe pão de ló. E pão de ló, e nem mesmo conhece o que é pão de ló. Existem vários tipos de massa. Então, a gente tem que abrir o nosso campo de visão. E por isso que é importante a gente conhecer os tipos de preparo de massa para você ter um bolo com estrutura e saboroso também, né? Depois a gente pensa na calda. A calda é também extremamente importante. Não adianta você, lá o cliente fala assim, eu quero um bolo bem molhadinho. Coloca aí no chat para mim se você já não escutou isso, quem já está trabalhando com bolos. Se você já não escutou isso de cliente, eu já cansei de escutar. Eu quero um bolo bem molhadinho, tá? Só que nessa história de bolo bem molhadinho, a gente encharca o nosso bolo de calda sem saber se aquela massa comporta aquele tanto de calda que você está colocando. E isso é um grande problema para a estrutura do seu bolo. Tem gente que molha bolo também com leite. E também é um grande problema, porque o leite é um produto aí que perde a validade muito rápido. Então, às vezes, você está aí trabalhando de um jeito muito amador e esquece que existe muito mais a gente tem que lidar com a coisa muito mais profissional, se a gente quer realmente viver da confeitaria. Não adianta a gente querer viver da confeitaria e trabalhar de forma amadora. Outro ponto aqui, recheio. Muita gente tem dificuldade em recheio. E me pergunta, Dani, qual é o ponto ideal de recheio? Qual é o melhor recheio para colocar dentro do bolo? Não existe melhor ou pior. Existe você conhecer os tipos de recheio, porque eu não posso chegar aqui para você e falar assim, olha, usa brigadeiro para colocar no seu recheio, no seu bolo. Só que, às vezes, você não gosta de usar brigadeiro. Então, você precisa ter repertório para você poder saber os diferentes tipos de recheio, saber os diferentes tipos de ponto, para que você consiga até mesmo criar o seu próprio recheio. Então, quando a gente tem repertório, e a gente sabe as técnicas para você fazer um bom recheio, para você saber os tipos de recheio, você fica mais livre e vai saber fazer exatamente o que precisa ser feito para o seu bolo ter estrutura. Porque imagina, né, um bolo lá, o cliente encomendando o bolo e chegando o bolo lá todo rachado, com problemas. Muita gente erra na coisa também de colocar morango fresco dentro do bolo, sem saber exatamente o que está fazendo. Eu já vi muitos acidentes com bolo usando morango fresco dentro do bolo sem saber usar. E aí, quando vai ver, o bolo está perdendo a estrutura completamente, o bolo está desmoronando. E isso é um grande problema. Por isso que conhecer as bases e as técnicas e não ficar apegado em receita é muito mais importante. Então, por isso que eu estou trazendo isso aqui para você. Se você quer viver da confeitaria, não é receita que vai salvar a sua vida. Não é receita que vai fazer você viver da confeitaria. E depois a gente entra na cobertura, que quem aplica o método DB Cake sabe a cobertura que eu utilizo, né? Então, a gente tem aqui a cobertura maravilhosa, que é feita somente com 3 ingredientes, ovos, açúcar e manteiga, que é uma cobertura super maravilhosa que vocês viram ali nos bolos das alunas, como a gente consegue fazer decorações incríveis com essa cobertura, inúmeras decorações. E depois, quando a gente pensa em bolo, a gente tem que ir para a parte do equilíbrio de sabor.
Quem nunca comeu, foi numa festa, pegou um bolo lá e o bolo estava estranho, estava enjoativo. Quando a gente pensa em oferecer um bolo para o nosso cliente, a gente tem que pensar no equilíbrio de sabor. Nós também precisamos conhecer as bases do recheio para poder fazer combinações boas, combinações interessantes para os nossos bolos. Porque o que acontece é que muita gente fica na mesma. Então, as pessoas estão querendo coisas diferentes e você não consegue proporcionar isso porque você não conhece as bases dos recheios para fazer um bolo equilibrado em sabor. O que acontece? Fica todo mundo lá no leite ninho com Nutella. Toda confeiteira tem que fazer o leite ninho com Nutella lá, porque senão parece que não vai vender. Só que o que acontece? Toda confeiteira está fazendo. Por quê? Porque não conhece muito bem as outras coisas. Então, quando você conhece outras coisas, você vai criar recheios autorais que só você vai ter no seu cardápio e que vai te diferenciar. Então, a pessoa vai encomendar um bolo seu e ela vai exatamente encomendar de você porque você tem um recheio que nenhuma outra confeiteira tem. E isso é muito legal. E quando a gente tem repertório, a gente tem exclusividade. A gente consegue levar exclusividade para o nosso bolo. Equilíbrio de sabor é muito importante aí você ter também no seu bolo. E o nosso quarto pilar aqui é a padronização. Quando a gente fala de padronização, a gente não pode deixar de usar uma coisa muito importante na nossa cozinha, que é a balança. Quando a gente utiliza a balança, a gente consegue ter padronização. Fora isso, a gente não consegue ter padronização. E o que é padronização? É você entregar sempre o mesmo bolo para o seu cliente. É você ter sempre a mesma receita. E confeitaria profissional é uma ciência exata. Se você ainda não utiliza a balança na sua cozinha, se você está começando, já vai ter a oportunidade de começar certo. Começar usando balança na sua cozinha. É muito necessário para você que quer trabalhar de forma profissional ter uma balança. Porque medidas dadas em xícaras, colheres, você vai ter desperdício de ingrediente, você nunca vai ter a mesma massa, o mesmo recheio, o mesmo bolo. Então vamos supor que eu encomendei um bolo seu e num dia veio lá com uma massa de um jeito. No outro dia eu vou encomendar de novo, vem a massa de outro jeito. Num dia vem com um pouco recheio, no outro dia vem com um pouco mais de recheio. Isso é muito ruim, porque você não consegue fidelizar cliente. Então, quando a gente tem padronização, a gente mantém a qualidade do nosso produto, a gente tem economia na nossa cozinha, a gente tem praticidade e organização, porque a gente sabe ali que vai ser tudo a mesma coisa, então você não vai ter que pensar muito ali. Então, quando a gente utiliza a balança, a gente consegue tudo isso. Economia, organização, praticidade, a gente consegue manter a qualidade. Sempre o nosso bolo vai sair da mesma forma. Por exemplo, né, essas receitas dadas aí de internet, a maioria delas é receitas em xícaras. E é óbvio que a sua xícara pode ser diferente da xícara que estava ali. Muitas vezes não vem a quantidade lá. Então, você vai fazer de acordo com a sua xícara. E a sua xícara, consequentemente, vai ser diferente. Às vezes você vai colocar lá um pouquinho a mais de farinha, você vai colocar um pouquinho a mais de fermento na massa, então a massa não vai sair igual, por exemplo. Você vai colocar ingredientes a mais que não tem necessidade, daí já vai gerar desperdício. Então a gente precisa ter padronização na nossa cozinha, nos nossos bolos, para a gente conseguir ter um bolo que sempre vai ter a mesma qualidade. Porque o cliente vem encomendar de você, ele vai te indicar. E aí o que vai acontecer? Um dia, o cliente lá encomendou o bolo seu, estava maravilhoso. Ele te indicou. Outra pessoa vem encomendar de você e não estava do jeito que o cliente tinha comido. Aí ele vai falar, eu encomendei bolo dela, mas eu não gostei. Então é importante você ter a padronização, para você sempre entregar a mesma coisa aí para o seu cliente, certo? Quando a gente tem método de trabalho, a gente consegue levar tudo isso aqui para o nosso bolo. A gente vai ter tudo isso aqui, vai ter um bolo que vende muito. Que as pessoas vão gostar, que as pessoas vão querer, vão te indicar, que você vai fidelizar cliente. Então a gente tem que pensar em todas essas questões quando a gente vai oferecer um produto. E, consequentemente, conhecer também, né? Quando a gente fala aqui em equilíbrio de sabor, a gente tem que conhecer os ingredientes. Saber diferenciar manteiga e margarina, saber diferenciar a essência de extrato, saber diferenciar o que é chocolate, o que é cobertura fracionada, saber diferenciar o que é cacau em pó e o que é achocolatado e chocolate em pó, que são coisas completamente diferentes e cada uma delas vai trazer um resultado diferente para o seu bolo. Então, não é só você pegar uma receita da internet e tentar fazer seu bolo, porque você não vai conseguir tudo isso aqui. Para você ter tudo isso aqui, você precisa de método e organização na sua cozinha. Então, às vezes, você fala assim, eu não tenho dom, eu tenho medo, né, de não conseguir, mas é o que eu falei. Com método, você vai conseguir aí fazer o bolo perfeito, um bolo que vende, que a pessoa só de ver já vai querer seu bolo. Vamos aqui recapitular o que a gente falou. Para você ter um bolo aqui que vende muito, você precisa ter aparência no seu bolo, porque é a primeira coisa que o cliente vê. Estrutura, porque você trabalha com sonhos e não pode dar nada errado.
equilíbrio de sabor, porque quando o cliente for comer o seu bolo, ele tem que se apaixonar na primeira mordida. E padronização, porque é para você conseguir fidelizar cliente, ter menos desperdício na sua cozinha e mais dinheiro no bolso. Porque com desperdício, a gente não tem dinheiro no nosso bolso. Nós não conseguimos aí. E muita gente fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer bolos para vender, eu não tenho dinheiro para comprar ingredientes, eu não tenho dinheiro, mas olha quantos que você está gastando aí, desperdiçando muitas vezes, dando errado as coisas sem investir num conhecimento que vai te trazer tudo isso aqui e você está aí gastando, jogando dinheiro fora. Né? Então, a gente tem que pensar aí, e se você não busca conhecimento, consequentemente, você não vai viver da confeitaria. Porque é tudo que eu falei, né? Até hoje, alguém está vivendo da confeitaria buscando receitas da internet? Não, consequentemente, não está ganhando aí o tanto que gostaria muitas vezes. Por isso que eu falo que é importante você conhecer tudo isso aqui para levar sempre o melhor para o seu cliente, se colocando sempre no lugar dele e pensando que nós não vendemos bolos, nós vendemos momentos importantes.